E agora vamos ao seminário propriamente dito. Esse seminário se chama Agendas para o Brasil, Caminhos da Renovação. Nascido com um dos territórios mais extensos do mundo, e, portanto, com uma vocação imperial, no sentido benigno dessa palavra, o Brasil sempre se percebeu, porém, como um país periférico e atrasado. A necessidade primeira, sempre percebida por seus principais líderes, foi a de ter de promover, quase a qualquer custo, o seu desenvolvimento, para levar a sociedade brasileira ao nível de suas generosas aspirações. Depois de 25 anos de estabilidade institucional e democrática, porém, desde 1988, o Brasil entrou, há cerca de 10 anos, mais ou menos, quase coincidindo com o meu tempo aqui de editor da revista, num vórtice de instabilidade decorrente da insatisfação de uma sociedade que se modificara e cujos diversos setores não se identificavam mais com o sistema representativo. Infelizmente, por diversos motivos, alguns dramáticos, outros trágicos, não me cabe aqui recordar esses eventos, né? O Brasil se perdeu no meio do caminho dessa possível renovação. Terminou por se chocar desgovernado contra o muro de um governo reacionário, o primeiro da história, orientado por uma utopia regressiva, uma espécie de retropia, sequioso não de futuro, mas de passado. Nada mais natural que, passado este período, comemorando seu jubileu de prata, Insight Inteligência promova, com o apoio da Academia Brasileira de Letras, sediado, né, nessa casa, um seminário como presente, no qual tenta contribuir para repensar uma agenda de renovação, daí o nome do seminário, né? Caminhos da Renovação. Para onde vamos? Para onde podemos ir? Para onde devemos ir? E que caminhos devemos evitar? Para alcançar esse objetivo é que nós reunimos aqui nomes de intelectuais ilustres de diversas áreas do conhecimento e atuação para nos ajudarem nesse esforço de decifração da esfinge do futuro brasileiro. Tá? Então, nesse momento, eu passo a palavra, né, inicialmente, ao jornalista Pedro Doria, para iniciar o nosso seminário. Como vocês já sabem, né, como se precisasse de apresentação, Pedro é colunista do jornal o Globo e editor do veículo Canal Meio. Você conhece o Meio, Pedro? Tudo bom, Christian? Tudo, Pedro. Gente, antes de tudo, eu vou pedir desculpas a vocês. Minha voz está falhando esses dias, talvez eu dê umas tossidas, mas não é Covid. É a garganta que está rascante mesmo de falar um pouco demais nas últimas semanas. Talvez falar um pouco demais nos últimos 4 anos. A gente tem um problema que não é um problema brasileiro, é um problema mundial, mas que, num país como o Brasil, as consequências têm sido particularmente sérias. E é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Deixa eu puxar aqui um pouco meu canhão para a questão da imprensa. Eu acho que a maior parte das pessoas não se tocou do tamanho da transformação pela qual o mundo está passando. A gente está vivendo uma revolução tecnológica, que é uma revolução que tem um impacto equivalente à da Revolução Industrial. Em essência, isso quer dizer que a maneira de fazer dinheiro mudou. Se até a Revolução Industrial se tinha feito dinheiro com fazenda, produzindo comida, se a partir da Revolução Industrial você começou a fazer dinheiro juntando num galpão no meio da cidade um bando de operário trabalhando duro, a gente passou, nos últimos 10 anos, a fazer dinheiro, o dinheiro realmente graúdo no mundo, escrevendo código em computador. E é só olhar para qualquer bolsa de valores no mundo e ver quais são as empresas que valiam dinheiro em quase todo o século XX e as empresas que valem dinheiro hoje. Essa revolução digital tem impactos reais. Quando os franceses e os americanos, lá no final do século XVIII, inventaram essa coisa, a democracia, tinha uma coisa que estava muito claro para ambos os grupos. Para que democracia tivesse alguma chance de funcionar, era preciso existir uma estrutura fora do Estado que fizesse 2 serviços. Um que trouxesse as notícias do que o Estado estava fazendo, né? O que o governo estava fazendo, o que os 3 poderes estavam fazendo. E tinha que ser fora do Estado porque tinha que ter independência, evidentemente. Não podia ser definido pelo que o governante da vez gostaria de dizer.
A segunda função era fazer algum tipo de recorte a respeito dos debates que estão acontecendo na sociedade. Porque, afinal de contas, se numa democracia a gente precisa de eleitores que estejam informados a respeito do que o governo está fazendo, e informados a respeito de quais são os debates que estão acontecendo na sociedade, você precisa de uma estrutura para fazer isso. Todo o conceito que a gente tem hoje de liberdade de expressão e liberdade de imprensa foi desenhado essencialmente por um inglês da segunda metade, da primeira para a segunda metade do século XIX, chamado John Stuart Mill, que eu argumentaria que é tão importante quanto Darwin e Marx como pensador do século XIX, embora não seja lembrado com o mesmo tamanho que o Darwin e o Marx. No tempo do Mill, quando ele começou a escrever sobre liberdade, sobre como que uma democracia deveria pensar essa ideia de liberdade, existiam duas maneiras de você levar a informação para as pessoas. Uma das maneiras é você ir para uma praça pública qualquer, botar um banquinho, subir em cima e falar, e você ia conseguir conversar com tantas pessoas quanto sua voz alcançasse. A outra maneira era você imprimir um texto. Só que isso, evidentemente, dava muito trabalho. Você tinha que ter acesso a um editor ou, então, dinheiro para bancar você mesmo a edição de uma coisa. É claro que, desde então, e isso quer dizer, em essência, que para ele era muito clara uma diferença que para nós ficou pouco clara, que é a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A liberdade de expressão é você subir em cima do banquinho. A liberdade de imprensa é você poder imprimir as coisas, imprimir. É claro que, desde então, já teve rádio, depois televisão, e a gente tem a impressão de que a internet é só mais um item nessa evolução, mas não é. O que a internet fez foi abrir imensamente a praça pública. Agora todo mundo sobe no banquinho. E a internet colocou, quando a gente entra nas redes sociais, esse bicho que é o algoritmo. E o que o algoritmo faz é decidir que voz vai ser ouvida e que voz não vai ser ouvida. E o critério que esse algoritmo segue é muito simples. O que eu tenho que botar na frente da cara das pessoas para elas ficarem o mais tempo possível na minha rede social e voltando a maior quantidade de vezes possíveis. E o que esse algoritmo, que esse critério determina, em essência, é tudo aquilo que fizer o seu sangue ferver. A gente tem uma máquina que substituiu a imprensa na sociedade, trazendo os recortes dos debates públicos, e o incentivo que essa máquina põe é o incentivo de criar o dissenso, de separar todo mundo em grupos de radicais, em evitar que conversas, tirar todos os incentivos para que conversas e consensos sejam criados. E toda a ideia de estruturar uma democracia é uma ideia baseada em que haverá dissensos na sociedade e nós seremos capazes de nos sentar numa mesa e chegar a acordos possíveis. O nosso desafio é esse. A tecnologia, evidentemente, faz o que humanos decidem que a tecnologia vai fazer. No momento, a gente substituiu uma estrutura de imprensa que durou 2 séculos e meio, por uma máquina de produção de dissensos. A longo prazo, uma democracia não se sustenta com isso. A gente precisa de outros incentivos, a gente precisa de máquinas de comunicação que estimulem a busca, ao menos, se não o encontro, de consensos. Eu não sei como é que a gente resolve isso não, Christian, mas se eu pudesse descrever o nosso problema hoje, o do Brasil e de várias outras democracias, é esse.